Olá, meus queridos alunos e amantes da história da arte. Hoje nós falaremos da contracultura. A partir dos anos 1950, 60, 70, uma aula muito legal e muito importante para o vestibular. Belezinha, galerinha? Então, bora comigo! Nos anos 50, nos Estados Unidos, vai surgir um movimento chamado Movimento Beat. Jovens intelectuais preocupados com esse consumismo desenfreado, esses valores extremamente capitalistas. Então o movimento Beat é o precursor do movimento hippie, do feminismo. Inclusive John Lennon, vai dar o nome para a banda Beatles por influência da palavra beat. Esses jovens defendiam o quê? Um amor maior à natureza, uma vida mais simples, uma vida menos consumista, formação de comunidades autônomas. O movimento beat ele vai ser muito importante para os demais movimentos que vêm na sequência. Eles alertavam que o anticonsumismo levaria a uma libertação de espírito, a luta pela paz e ainda a valorização das minorias. Contra os valores capitalistas impostos e o conservadorismo, eles propunham, turminha, uma vida livre, com liberdade de relacionamento, seja amoroso e sexual. Essa inovação de valores se deu com a aproximação das religiões orientais, o budismo, o hinduísmo, como de novos hábitos de vida, de alimentação e até o uso também de drogas psicodélicas. Então o movimento beat vai ser muito influenciador do movimento hippie que vem na sequência aí, tá? Essas críticas ao comunismo, a roupa, faça você mesmo, dá valores às coisas mais simples da vida. Nesse sentido, o movimento hippie soube captar todas essas ideias do movimento beat. O movimento hippie é um movimento de amor. Faça amor, não faça guerra. Mais paz, menos guerra. Turma, estamos na década de 60. A Guerra Fria está a pleno vapor. A Guerra do Vietnã está no seu auge. Para que gastar tanto com guerra, com armas nucleares? Então o movimento hippie vai defender esse movimento de amor, de paz. Em 68, John Lennon lançou uma música chamada Revolution. E na Revolution dos Beatles, a revolução é a do amor, é a do pensamento. Não é apenas a revolução política, ou da direita ou da esquerda. É necessário que tenhamos mais amor, que tenhamos mais tolerância, que busquemos viver mais coletivamente. O capitalismo nos torna muito individualistas. E aí fica difícil nós aceitarmos uma vida mais coletiva e menos consumista. O movimento hippie vai trazer tudo isso, vai chamar atenção para essas questões de paz e amor. Na música, o movimento hippie foi muito forte também, muito forte, com destaque para vários festivais e o mais icônico de todos, o festival de Woodstock. Os organizadores imaginavam umas 100 mil pessoas, 200 mil, deu mais de 1 milhão de pessoas no festival de Woodstock. Turma, na música, o movimento hippie teve um crescimento fantástico, Grandes nomes, Janis Joplin, Bob Dylan, o próprio Jimi Hendrix, Uma galera que embalava aí os sonhos dos hippies. E também um pouco de uso de drogas psicodélicas, para atingir o nirvana, alguma coisa além aí daquilo que você pode atingir sem as drogas. Mas, pelo amor, fiquem longe de drogas, turminha. Drogas só destroem vidas, tá bom? Mas também fazer a parte do uso de drogas psicodélicas. Muito amor, muito respeito, uma liberdade sexual maior, uma poligamia maior, você se desprender daquelas amarras. Olha, tem que casar com uma, tem que passar a vida inteira, tem que ter filhos, sexo só no casamento. Então o movimento hippie também defendia uma maior liberdade sexual. Tá? Você não está preso a uma pessoa só e romper com esses padrões tradicionais aí da sociedade.
E foi assim, galerinha, que eles deixaram o conforto de seus lares para viver em sociedades mais abertas, naturalistas e de valorização da natureza, através do estilo de vida nômade. As vestimentas hippies eram próprias e avessas aos modismos impostos pela indústria cultural. Usavam calças boca de sino, sandálias, roupas mais coloridas, tá? Uma mistura de tudo isso aí para simbolizar também esse desprendimento com o modismo imposto pelo mundo capitalista. Outra característica importante, turma, desse período da contracultura é o feminismo, tá? A Guerra Mundial, a primeira, já havia provocado um baby boom. O que é isso? Tirar as mulheres de casa para trabalhar nas fábricas. Olha, os maridos estão na guerra. As mulheres vão ocupar os trabalhos nas fábricas, nas indústrias. Também vão ajudar a produzir para a guerra. Terminada a Guerra Mundial, as mulheres não querem voltar para casa. Elas querem continuar no espaço público, né? No espaço de trabalho, disputar áreas de mercado. E a Segunda Guerra Mundial vai reforçar ainda mais esse baby boom. As mulheres não querem mais serem a rainha do lar. Elas querem participar mais intensamente das questões sociais, né, das questões políticas, do trabalho, né, não se conforma mais com a ocupação apenas da casa, aquele papel tradicional relegado à mulher. Cuidar da casa, gerar filhos, cuidar da casa. Então é nesse esteio que o movimento feminista vai ganhar força, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Só uma coisinha que foi antes disso, mas é legal lembrar, vestibular gosta de pedir também. No início do século XX tivemos o movimento sufragete ou sufragista, viu, turma? Sufragete ou sufragista vem de sufrágio, de voto, tá? É um movimento que as mulheres pediam direito ao voto lá no início do século XX, beleza? Mas aqui estamos na segunda metade já, é a década de 70, beleza, galera? Turma, então o movimento feminista pedia tudo isso, uma maior participação política, social, trabalhista das mulheres, uma maior liberalização sexual. A pílula anticoncepcional foi muito importante para as mulheres nessa época, para que elas pudessem ter mais o prazer, ter uma vida sexual mais ativa, sem o risco de engravidar fora de um casamento, né? Então a pílula, ela foi libertadora, ela deu maior liberdade para a mulher do ponto de vista sexual também. Então é importante para o movimento feminista a pílula anticoncepcional, né? Te amei, hoje sim, posso não te amar amanhã, e daí? Tá? E aí o grande destaque é a Simone de Beauvoir, né? Com a obra O Segundo Sexo, cai sempre em vestibular. Então dá uma lida, pelo menos pega um resuminho aí. Tá? Muito importante para o movimento feminista. As mulheres também tinham uma prática de queimar sutiãs em praça pública. Lembra do quadro A Liberdade Guiando o Povo? Né? A mulher francesa. Tá aqui o quadro para vocês do Delacroix, Revolução Liberal de 1830 na França. Tá? A mulher com o seio de fora. Então o seio de fora simboliza a liberdade. Se o seio de fora é a liberdade, o sutiã simboliza o quê? A opressão. Então por isso que as mulheres queimavam sutiãs em praça pública. Podia não mostrar o seio, mas queimavam o sutiã. Era simbólico. Nos festivais de rock as mulheres abriam a blusa, porque isso tem um peso histórico. Qual que é o significado? É a liberdade, é a luta pela emancipação das mulheres. E muitas conquistas que as mulheres usufruem hoje é fruto, né, galera, dessa luta das mulheres ao longo da história e de forma mais intensa ao longo do século XX. O Segundo Sexo, turminha, publicado em francês, apresenta um existencialismo feminista que prescreve uma revolução moral. Como uma existencialista, de Beauvoir acreditava que a existência precedia a essência e, portanto, não se nasce mulher, torna-se mulher. Sua análise foca no conceito hegeliano do outro. É a construção social da mulher como a quinta essência dos outros, de que Beauvoir identifica como fundamental para a opressão das mulheres. O maiúsculo em outros indica todos os outros.
Os capítulos do Segundo Sexo foram originalmente publicados na obra Los Tempos Modernos, em junho de 1949. O segundo volume veio poucos meses depois do primeiro, publicado na França. O livro foi muito rapidamente publicado nos Estados Unidos com o título O Segundo Sexo. Pessoal, Beauvoir afirmava que as mulheres são tão capazes de escolher quanto os homens e que, portanto, podem optar por elevar-se, movendo-se para além da imanência a qual eram anteriormente resignadas, para alcançarem a transcendência, uma posição em que o indivíduo assume a responsabilidade para si e para o mundo. Então daí, pessoal, a importância da obra O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, para o movimento feminista. Outra característica importante da contracultura é o movimento punk, com seus cabelos moicanos, né, seus coturnos, né, seus calçados coturnos. O movimento punk rock, ele é mais agressivo, né? É até uma resposta também àquele pacifismo que eles achavam exagerado do movimento hippie. É um movimento de contracultura, de crítica aos valores capitalistas, aos valores consumistas também. Do ponto de vista da música, são músicas com pouco acordes. Músicas mais agressivas, mais diretas, né? Poucos acordes e forte. Tá? No Brasil, uma banda interessante, punk rock, chamada Aborto Elétrico, que era formada pelo Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, e pelo Renato Russo, do Legião Urbana. Então, tinha essa banda em comum antes de se separarem, né? E Aborto Elétrico tinha várias músicas aí interessantes. Uma música do Renato Russo que vocês podem colocar nesse pacote de punk rock, e é muito famosa, Que País é Esse? Né? Que país é esse? Feita na chave da ironia, do sarcasmo. A música de 78, né? Questionava a ditadura, a opressão, a violência no campo. Então, Que País é Esse? Muito usada nos vestibulares, é uma música de punk rock. E o movimento punk também foi um movimento, então, de contracultura, de questionamento desse consumismo, dos valores capitalistas e até desse exagerado, né, paz e amor do movimento hippie. O punk é mais agressivo, é mais direto, é mais contundente em suas críticas. É isso aí, turminha. Esses são alguns aspectos importantes da contracultura. O movimento beat, o movimento hippie, os festivais de música. No Brasil tínhamos um muito famoso lá, numa cidade chamada Iacanga, perto de Bauru, tá? Festival de Águas Claras, o movimento feminista e o movimento punk. E sem dúvida alguma, né, turminha? São movimentos que influenciam muito ainda as gerações atuais. São movimentos que não acabaram. Alguns podem estar mais fracos, outros mais fortes, como o feminismo, né? Outros mais esquecidos, como o movimento hippie, mas são movimentos ainda muito presentes em nosso mundo, ainda influenciam gerações por todo o planeta. Valeu, galera? Então, a contracultura não é contra a cultura. Na verdade, é uma cultura mais alternativa, menos consumista, mais verdadeira, mais simplista, tá? De valores, de paz e amor. Então, galerinha, muita paz, muito amor no coração de todos vocês. Valeu!